Fala aí, galera, tudo bem? Olha, galera, eu trabalhei quase que a minha vida inteira em restaurante, cara. E olha, é tanta coisa inusitada, engraçada que acontece, que eu até pensei assim, de repente, sei lá, em fazer um livro. Mas aí eu pensei, né? Puxa, fazer um livro, aí é um negócio tão complexo, muita coisa assim, aí não é tanta coisa assim. Mas são coisas muito engraçadas que acontecem nos bastidores de um restaurante, vamos dizer assim, né? Nos bastidores de um restaurante. Que é muito engraçado, cara. Muito, nossa, eu sempre ficava pensando assim, ficava vendo as coisas acontecendo, eu falei assim, nossa, mas isso é muito estranho. Eu vou até contar algumas coisas aqui para vocês. Vamos ver o que, que vocês vão achar aí dessas coisas aqui que acontecia aqui, né? Um exemplo. Um restaurante que eu trabalhei, não vou falar o nome das pessoas, nem assim, para não relatar muito assim a pessoa em si, né? Vou talvez até falar nome diferente, vamos dizer assim. No restaurante que eu trabalhava lá, cara, ó, todo domingo ia um senhorzinho já de idade, assim, né? E ele sentava ele já tinha a mesa dele exclusiva lá, ele chegava cedo. Aí ele sentava, né? Sentava lá e, e já queria pedir o prato dele. O garçom que passava do lado dele, ele já pegava no braço assim e olhava pro garçom e falava: Eu tô com pressa. O garçom até dá uma estremecida assim e fala assim: pois não, senhor, pois não, pois não. Aí ele pedia lá o prato dele, ia ele e a esposa dele, né? Às vezes ia mais um sobrinho ou um neto, alguma coisa assim. Mas normalmente era só o casal mesmo, né, que ia. Aí ele pedia o prato dele. Pedia era um espaguete ao sugo, que era com molho de tomate, né? Aquela coisa assim de italiana mesmo, né? Aquela coisa de domingo mesmo. E aí, conforme ia passando assim os minutos, né? O espaguete ao sugo é um prato rápido em restaurante normalmente, né? Conforme ia passando o tempo assim, ele, qualquer garçom passava do lado dele, ele já pegava no braço. Pum! Eu falei que eu tô com pressa. Aí o garçom assustava assim, pois não, senhor, já vou lá pegar pro senhor, já vou pegar pro senhor. Aí ia lá, pegava, né? Se tivesse saindo o prato, é claro. Aí trazia, aí ele abaixava a cabeça e comia. Ia só virando, 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 virando. Ficava ali, comia aquele espaguete ao sugo. Aí depois que ele acabava de comer, o garçom chegava para ele assim, perguntava, né? O senhor tá satisfeito? Aí ele com a cabeça baixa assim, erguia assim, me traz a conta que eu tô com pressa. E o rosto cheio de molho de tomate. Aquilo eu achava que era muito inusitado, marcou muito, e era todo domingo aquilo. A hora que ele erguia o rosto assim, o rosto todo vermelho de molho de tomate. Mas aí, vamos ver, não sei se essa aí, não sei se foi, não é talvez uma das melhores, mas vamos ver, vamos ver. E tinha um outro senhor que ia, que ele era parente desse aí, só que ele ia em dia diferente. E toda vez que ele ia, ele queria assim, ele pedia um peixe, que era um badejo, né? Badejo. E aí ele queria um talher de peixe. Queria, não, eu quero comer com um talher de peixe, porque pô, se eu venho num restaurante, restaurante fino, e quero comer com um talher de peixe. Só que no restaurante que eu trabalhava, esse não tinha. Não tinha esse talher de peixe, só o talher normal. E toda vez que ele pedia o prato, ele só comia peixe. Ele pedia, cadê o talher de peixe? Não tem, senhor, hoje não tem. Mas a gente já pediu já pro pessoal comprar aí, mas já tá já anotado lá para comprar. Isso foi tempo, né? Toda vez que ele pedia, talher de peixe. Não tem, senhor, não tem. Aí um belo dia, né? Chegou lá a mulher dele com um sobrinho dele lá, foram lá almoçar. Aí já fui tudo contente para ele, né? Para eles, né? Falar assim, ó, avisa lá o marido da senhora que o talher de peixe já o pessoal já comprou aí, tá? Que eles quiserem vir aí, ó, pode pedir o peixe que vai ter o talher aí.
Aí a mulher falou assim, me desculpa, mas o Armando morreu. Isso foi uma coisa mais assim. Vou até passar para outra já, falar em morreu, assim, essas coisas, né? Vamos passar para outra. Alguns parentes daquele senhor lá do Molho ao Sul, iam sempre lá nesse restaurante, né? Lá em Campinas, né? No Cambuí. E, e então eles começaram a ir lá assim. E aí eu perguntei para ele, né? Para eles, né? E o seu João, que sempre vinha aí, comia aquele espaguete ao sul, nunca mais veio? O que aconteceu? Aí a senhorinha falou assim, que era uma senhorinha já de idade também. Falou assim, ó, o senhor João, ele já faleceu. Mas você sabe a Madalena também, que vinha junto com ele de vez em quando, uma sobrinha dele, ela também faleceu, aquela lá. E aí você sabe um outro senhor também, que sempre vinha com ele, que era um primo dele, que sempre vinha com ele também, aquele lá também faleceu. E aí tinha uma outra senhora também, que vinha junto com ele, sem ser a esposa dele, que é a irmã da esposa dele, que também vinha sempre aos domingos, você deve lembrar. Eu falei, lembro. Essa também faleceu. Eu falei, não, tudo bem então, tá bom. Vamos deixar essa conversa de lado aí. A senhora gostaria de fazer o pedido já? E assim, de assim por diante. E aí, nesse mesmo restaurante aí, mudando assim um pouco o sentido da coisa, tinha um senhor que ele era o proprietário, né? E ele que fazia, ele fazia a contagem dos produtos lá, para poder fazer compra, né? Ele era o comprador, isso, ele era o comprador. E aí ele ia fazer a contagem das bebidas lá para poder fazer o pedido no outro dia. E aí no bar que ele ia fazer a contagem, lá no caso, colocava as garrafas, sim, umas 3, 4 garrafas, e depois a parede era um espelho. Era um espelho. E aí ele contava aqui 1, 2 garrafas e contava as outras duas lá do espelho também. E aí um belo dia ele veio indagar a gente por que, que a contagem dele nunca batia. É claro que não quer bater, porque ele contava o espelho. Isso aí foi uma coisa que até hoje eu lembro, assim, que pra mim foi muito engraçado. Mas tem um rapaz agora, um rapaz que trabalhava lá com a gente. Ele trabalhava lá com a gente e ele tinha assim, ele era muito espontâneo, né, em falar as coisas assim pro cliente, as coisas assim, né. Aí um certo dia um cliente numa mesa da frente lá assim, numa salinha que tinha na frente, sentado lá, perguntou para ele assim, né, falou assim, ô garçom, por favor, escuta, que santinha que é essa aqui que tem aqui, ó, em cima aqui? Aí ele falou assim, pera aí, mas rapaz, olha, tem uma santinha aqui, ué, faz 3 anos que eu trabalho aqui, eu nunca vi essa santinha aqui, moço. Eu falei, nossa, eu tava do lado dele. Eu tive que sair para poder dar risada com isso que aconteceu assim. Na hora é muito. É muito. Esse mesmo garçom aí tem outra passagem com ele também. Ele foi jogar bola, um dia foi jogar bola, aí ele machucou a perna. Ele machucou a perna assim, aí no que ele foi começar a trabalhar assim, começou a sentir a perna. Tava puxando a perna assim, não tava dando quase para ele trabalhar direito, tava puxando a perna. Não. Aí um cliente, né, na mesa lá, o cliente chegou para assim, ô garçom, por favor. Aí ele foi lá, né, mancando assim, pá, pá. Você tem perna de cabrito? Aí ele falou assim, não moço, é que eu tava jogando bola, aí eu machuquei, por isso que eu tô andando mancando assim, não é que eu tenho perna de cabrito não.
também, isso também foi uma situação muito inusitada também que eu, que eu relembro lá, depois do santinho na parede, né? E uma outra coisinha assim. Um certo dia, um senhor, esse já era um senhor, era um garçom também que trabalhava lá, garçom. Ele trabalhava lá e o, havia várias mesas assim que já ficava de frente com o bar, né? Que é o balcão onde que a gente pega as bebidas. E aí, nesse dia que tava muito movimento, assim, todo naquela correria danada lá, pra lá, assim, pra baixo, o, o, um cliente numa mesa lá chama esse senhor lá, o, o seu Alves, por favor. Chamou ele por nome, já até conhecia ele, né? Seu Alves, por favor. Eu já pedi 4 cervejas aqui e ainda não veio, cara. Vê que você consegue resolver pra mim. Aí ele na mesma hora já gritou lá pro rapaz do bar lá. Ô Paraná, manda 4 cervejas aqui pro rapaz aqui, ó. Porque ele já pediu já e não veio ainda. Manda aqui pra mim, por favor. É bem por aí. Pode ser até que eu não esteja contando assim as coisas de repente quando a gente está vendo na hora, quando a gente está vendo na hora, a coisa é mais assim engraçado, vamos dizer assim, né? De repente eu posso estar contando, não esteja dando aquele entusiasmo assim que daquela hora mesmo. Mas aí um certo dia um garçom lá, né? E esse um aí que exagerou um pouco assim, ele foi lá, tomou uma assim, tomava outra, pá, aí saía lá pro salão assim, todo meio esperto assim, né? Aí chegava nas mesas assim, ia servir o vinho, né? Servia na mesa, pegava o vinho, servia para um, servia para outro, servia para outro, servia para outro. Só que nesse dia, esse aí serviu para um, serviu para outro, serviu para outro. Aí ele, ao invés de colocar o vinho na mesa, ele foi servindo na outra mesa. Serviu para um, serviu para outro, para outro, para outro. O cliente falou assim: oh, peraí. É umas coisas meio assim inusitada. Mas, ó, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês gostaram, vocês dão o seu like, vocês dão o seu like. Tem mais coisa para contar, tem porque eu trabalhei mais de 30 anos, cara, em restaurante, mais de 30 anos. Você dá o seu like, se inscreva aí no canal, se inscreva aí no canal, porque eu vou estar trazendo mais coisa nova e coisa que acontece por trás dos restaurantes. Olha lá, hein? Vamos lá. Um abraço.